Bem, então vamos para o PDF que eu chamei de Artes e Artistas, tá? Então, para que serve certas coisas, tá certo? Museu. Para que serve museu? É uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e do seu entorno, para a educação e deleite da sociedade. É para geral, para todo mundo. Para ser museu, não está escrito aqui, tá? Ele tem que ter uma exposição permanente, tá certo? Então, ele tem que ter um conjunto, tá? O museu, a origem do museu era das coleções. Tinha um cara lá que colecionava moeda. Aí juntou um monte de moedas e já não tinha mais lugar para pôr as moedas. Então, ele constrói um prédio para expor todas as moedas. Aí surge o museu. Deu para entender mais ou menos? Então, o museu tem que ter uma exposição fixa, tá certo? Vamos olhar aqui, ó. Eu peguei aqui um museu que eu mais gosto no Rio de Janeiro, que é o Museu Nacional de Belas Artes, tá certo? E aqui a gente, deixa eu fechar isso aqui. Essa aqui é a Galeria Brasileira do século XIX. Essa galeria está sempre lá. Esses quadros, então, estão mais sempre ainda. Porque olha o tamanho do lugar para sentar, que é para sentar, não está expondo não, tá? Dá para sentar. E em relação ao quadro, tá? Então, a pessoa seria mais ou menos 1, 2, 3, uns 5 setinhos aqui do meu mouse. 1, 2, 3, 4, 5. A pessoa deveria ser mais ou menos assim, assim, com relação ao quadro, tá? Eles são enormes. Tem 2 aqui, tá? Se não são os maiores da América Latina, quem sabe do mundo, tá certo? Então, essa galeria aqui, ó, de arte brasileira do século XIX, faz parte do acervo permanente do Museu Nacional de Belas Artes, que expõe obras, tá, de belas artes aqui, nesse museu. Enfim, coisas relacionadas ao Brasil, tá certo? Esse prédio já foi a Escola Nacional de Belas Artes, agora é um museu. Essa aqui já é a Galeria de Arte Brasileira Moderna e Contemporânea, tá? De vez em quando, esse espaço se usa muito de vez em quando para exposição de obras internacionais. Então, eu, quando estava lá no ensino médio, tá, assistia a exposição, no ensino médio não, na verdade, deixa eu me lembrar aqui, o tico-teco. Ô, pessoa velha, né? No início eu já estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu assisti a exposição do Monet aqui, no Museu Nacional de Belas Artes, tá? Então, essa exposição permanente deu uma paradinha, tá? Ela não pode sumir, ela tem que voltar, afinal, é museu, tem que ter a exposição permanente, tá? Expôs lá as obras do Monet, e depois voltou à exposição permanente dela. E essa galeria aqui, ó, de moldagem, tudo isso aqui, ó, é feito com gesso, tá? Mas existe os originais que estão em algum lugar no mundo, possivelmente no Louvre. Essa aqui com certeza está no Louvre, que é a Liberdade, é uma estátua feita em mármore. Essa aqui é em gesso. Ela tinha a cabeça, ela tinha aqui os braços, tá certo? Abertos, e possivelmente ficava presa na frente de um navio, tá certo? Por isso esse planejamento aqui, ó, que parece que o pano da roupa está esvoaçando, porque ela estava na frente de um navio, tá? Então, esse é o Museu Nacional de Belas Artes. Espero que em algum momento da sua vida você consiga entrar no Museu Nacional de Belas Artes e ver a exposição que está sendo exposta lá. Essa permanente ou aquelas que variam de vez em quando, tá certo? Então, o museu, tá, tem que ter uma exposição permanente. Já o Centro Cultural é um espaço arquitetônico destinado à apresentação de manifestações culturais das mais diversas modalidades. Diferente do museu, o Centro Cultural não tem... O que esse M está fazendo aqui, ó, tá?
É uma exposição fixa. Ela pode variar de tema e formato, tá certo? Então, aqui, ó, de novo, voltando. Deixa eu tirar o museu e ir para o Centro Cultural. Tá aqui o Centro Cultural, que eu mais gosto, é o CCBB do Rio de Janeiro. Então, vamos lá no CCBB do Rio de Janeiro. Ó, tem em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O de São Paulo está com a exposição do Egito, que eu não vi por causa das filas enormes que tinha aqui no Rio de Janeiro. Devia ter visto. Melhor do que ficar em casa com Covid. Então, ó, o CCBB fica nesse espaço aqui, que não por coincidência foi o primeiro banco que o país chamado Brasil teve. Tá? Então, o primeiro banco do país Brasil foi esse aqui, construído na 1ª de março, esquina com a Presidente Vargas, tá? Depois ele virou o Banco do Brasil, entendeu? Tá. Ainda existe o Banco do Brasil na parte de trás aqui do prédio. A frente aqui, ó, para Presidente Vargas, e aqui do lado é a 1º de março, tá certo? Depois tem vários outros prédios seguindo pela 1º de março, de muita importância para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, voltando aqui, o Centro Cultural, tá? Ele não tem que ter uma exposição, ele não, na verdade, o que caracteriza é ela não ter uma exposição fixa. Só que, apesar de ser Centro Cultural, o CCBB do Rio de Janeiro, os outros eu não sei, tá? Tem uma exposição fixa, tá? Da história do dinheiro no Brasil. Então, desde a primeira moedinha, tá, até os dias de hoje. Então, a nota de R$200, se você nunca viu uma nota de R$200, que tia nunca viu, vai ir na exposição do dinheiro do Brasil, que possivelmente já deve estar lá, a nota de R$200, tá? A gente está em 3 de novembro de 2020, não sei quando você vai ver esse vídeo, tá? Mas a nota de R$200 já foi, assim, uma raridade, tá? Mas, basicamente, ele é um centro cultural com exposições que variam, tá? Eu adoro essa cúpula, eu vou lá só por causa da cúpula. Eu não vou para exposição nenhuma, eu vou lá, fico aqui bem no meio do hall, olho para assim, a cúpula, que nem a boba, tá? E tiro as fotos, que de vez em quando ela varia, tá? Ela muda um pouquinho, porque coloca alguma exposição bem na cúpula, bem nesse hall de entrada aqui. Tá certo? Tem muita. Você pode organizar com o seu professor para ir com as crianças, que tem muita atividade para criança lá, coisa lúdica. A parte aqui de cima, onde ficam as galerias. No 6º andar tem uma biblioteca maravilhosa. Eu ia muito no ensino médio. Você não pode levar os livros, a não ser que você trabalhe para o Banco do Brasil, mas você pode ficar lá, tem vários espaços fofíssimos para você sentar e ler, esquecer da vida, tá certo? Então, o CCBB do Rio de Janeiro, para mim, é um dos centros culturais que eu mais gosto. Agora tem a Colombo. Ai, meu Deus, tem a Colombo. Então, volta, Sandra. Então, o Centro Cultural é um espaço que pode variar, que tem que variar a exposição. Fica lá 6 meses, 3 meses, 4 meses, 8, entendeu? Tá? Galerias de arte, local em que são expostos objetos de arte, coleção de objetos de arte, sala de exposição de quadros ou de objetos de arte com fins comerciais. É um local que você vai comprar a arte. Eu não tenho aqui um específico para galeria de arte, então eu vou mostrar aqui agora. Cadê galeria de arte? Vou colocar Rio de Janeiro. Geralmente não encontro nada no Rio de Janeiro. Galeria de pintor, não sei o que. Oficina de tradição, galerias.com. Tá, vamos aqui, ó. Bem, você vai nesses espaços para não só olhar, mas se você gostou, você vai lá e compra, tá certo? Então, a gente tem aqui algumas aqui em Ipanema. Aqui é o tema Ipanema, aqui olhar. Vamos ver, olhar, gostei, né? Olhei, tá colorido, titia já gostou.
tá? Então, você gostou disso aqui? Existe uma galeria física, tá? Essa é online. Você vai lá, olha o quadro, é diferente de olhar pelo computador, porque o quadro tem textura, dá para você perceber a textura, você não vai poder tocar, tá? Mas dá para você perceber a textura. Quando você comprar, você pode tocar, pode sapatear em cima, tá? Pode bater tambor, não dá e fazer essas coisas, mas se você pagou, faz o que quer, né? É a vida. Então vamos ver se a gente consegue dar um zoom por aqui, ó. Não, isso aqui não dá muito zoom não, mas olha que lindo. Olha o colorido. Isso aqui deve ter uma textura maravilhosa e tem um preço. Então você vai na galeria e se você ficar interessado, vai lá e compra, tá? Isso aqui são um pouquinho uma cara. Então aqui já faz uma graça, aqui tem uma mistura de tantos estilos, de tantos artistas. E ficou lindo, olha isso. Aqui diz o nome, deixa eu ver. Acho que não. Vamos ver aqui, ó. Aí fala um pouquinho aqui do autor, tá? E você vai lá e compra. Vai na galeria física, tá? Se te tratarem mal, sai falando mal e começa a falar mal também nas redes sociais. Qualquer lugar que te trate mal por qualquer motivo, você fala mal nas redes sociais, tá? Você não merece ser maltratado, seja lá por que motivo seja, mas tem que ser um motivo justo, tá? Centro Cultural, Galerias de Arte. Aí a gente vê aqui, ó, qual a diferença conceitual entre arte e artesanato? Bom, basicamente, arte plástica ligada a algum tipo de expressão ou sentimento, tá? De quem? Do artista, tá? Você não está interessando muito, não. E ela representa uma emoção do artista. Já o artesanato normalmente é feito com o intuito de ser vendido e é acompanhado de algum tipo de técnica e habilidade adquirida ao longo de muitos anos, tá? Então, através da repetição de se fazer determinado trabalho artístico, você ganha experiência e faz de uma forma que fique interessante para ser vendido. Isso é artesanato. Já a arte, tá? Ela tem que ser estudada, tem que ser experimentada, ela tem que ser comparada, tá? Tem uma definição melhor aqui embaixo, tá? Que depois a gente vê isso, tá certo? Então, a diferença conceitual de arte e artesanato, que basicamente o artesanato é feito para ser vendido. A arte também, mas ela pode ser... ninguém constrói a Torre Eiffel para ser vendida, tá? Apesar que alguém deve ter pago com aquilo, tá? Então ela foi construída com a intenção de ser observada, tá certo? Foi paga, mas ela foi construída com a intenção de ser observado. Até a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, tá certo? A Mona Lisa foi paga em algum momento, mas é uma só, não existem duas. Existem outras obras do Leonardo, ok, mas só existe uma Mona Lisa, uma isso, uma aquilo. Então o artista faz uma, tá certo? Tá? Já o artesão, ele faz várias com a intenção de vender, tá? Vender não é problema, tá? Não é nada de ruim. Mas como são várias, isso se perde no valor artístico da própria peça, tá certo? Quando é uma e tem muito conhecimento, muita técnica, muito valor artístico, simbólico e do tal do sentimento do artista, tá? Passa a ter mais valor, tá? Artesão, artista, é aquele que, por sua criatividade, originalidade, graciosidade, perícia, produz peças que provocam um profundo sentimento de admiração naqueles que a observam. Exemplo, talhador, gravador, escultor,
pintor ingênuo, arte naif e etc, tá certo? Então, é o cara que faz uma coisa fofa, legal, que as pessoas gostam, é feito de forma artesanal, ele usa as mãos para fazer aquilo, tá? É bonitinha, é legal, é descolada, as pessoas vão lá e compram, tá? Agora, o que ele está comprando, várias outras pessoas vão comprar também. Da mesma forma, tá? Então, igualzinha, uma menininha negra com uma flor no cabelo. Então, tem 30 ali para ser vendido. Então, vai vender os 30. Se fosse um artista, ia ter uma menininha negra de uma flor no cabelo, tá certo? Então, por ser única, o valor dela é maior do que o valor de um produto artesanal. Deu para entender? Só que ele coloca lá, pintor ingênuo, arte naif. As pessoas que chegaram ao título de arte naif é um artesão que teve um up, tá certo? Vamos tentar achar aqui, ó, essas duas. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Arte naif, sai daqui, ó. E esse aqui, ó, sumiu a imagem que estava aqui, ó. Artesão. Não vi mais. Bem, todas essas pessoas aqui, ó, fazem artesanato, tá? Então, essa pessoinha aqui conhece a escultura de madeira de Antônio Julião. Antônio Julião deve ser ótimo no que ele faz, tá? Mas possivelmente o Antônio Julião, vou dar prosseguir aqui, deve sumir, tá? Não some não. Ele não deve fazer só esse aqui, deve existir várias peças iguais a essa aqui, ó, em tamanhos diferentes, tá certo? O Antônio Julião é um artesão, 49 anos, de que ano é isso aqui? Bem, não importa a idade dele. Mas para falar de Antônio, é preciso falar do pai, José, sua mãe, falar do pai dele, observador, intimidade com a madeira, começou a esculpir santos até chegar a um certo índice. Cadê? A um certo circo à cidade, que o inspirou a retratar animais. Estes foram os que lhe renderam reconhecimento. Seu trabalho extrapolou as fronteiras mineiras e uma das suas obras, de quase 7 metros de altura, faz parte do acervo da Pinacoteca de São Paulo. Então, ele upou, tá? E foi além daquilo que esperado para ele. Então, se ele upou, ele subiu de fase, ele passa a ser um artista naif. Aí a gente tem a definição aqui, ó, de artista naif, tá? Aí eu tenho essa pessoa. Gente, desce, por favor. Não tá a fim de colaborar, ok, é a vida. 1000 anos depois, voltei. Então, aqui, ó, arte naif. O significado de arte naif, também conhecido como arte primitiva, pode ser interpretado como um tipo de arte simples, desenvolvida por artistas sem preparo e conhecimento das técnicas acadêmicas. Acho isso extremamente injusto. Ou seja, é considerado uma arte com elementos sem conteúdo. Eu acho muito injusto essa definição, uma foi a definição que eu achei. Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é uma arte naif, tá? Você vê que é bonita, é colorida, tem um fundo, tá? Aí você em casa tá pensando assim, ah, minha filha de 6 anos faz igualzinho, minha irmãzinha faz igualzinho. Verdade, tá? Porque ela não tem conhecimento, ela não estudou para isso, ela foi lá, fez, achou bonito, vou mostrar. Aí mostra pra mãe, a mãe gostou. O artista naif, aquele naif mesmo, tá certo? Esse aqui, qual é o nome? O nome tá pequenininho aqui embaixo. Antônio de alguma coisa, tá? Ele também acha que ficou bonito, que ficou show. Tá? E outras pessoas também acham, por algum motivo.
E aí ele é considerado um artista naif, tá? Mas ele não estudou para isso. Estudou pode ser, sei lá, vai para a universidade, vai trabalhar com um artista super, hiper, mega famoso e você passa a ser um aprendiz dele, tá? Essas coisas. Então, o naif, ele não fez nada disso, tá? Aí aqui a gente tem uma Djaneira. Aqui de novo isso aqui não é a Djaneira. A Djaneira, ela também upou, tá? Ela foi além do que foi esperado. Você vê, ó, que a figura e o fundo dela em comparação a esse aqui, que é o mesmo artista lá de cima, tá? É muito diferente, tá? Ela tem uma preocupação com o fundo, com a figura. Ela geralmente trata com figuras de religião, pode ser do candomblé, mas pode ser também uma religião cristã, pode ser de uma festa junina, pode ser carnaval. Então ela tem uma preocupação com a figura e fundo, com a cor. Esse aqui já é outro caso, é o Emílio de Souza, mas eu gosto muito da Djaneira, então vamos ficar um pouquinho aqui nela, tá? Que você vê que ela tem uma preocupação com o espaço, ela coloca coisas centralizadas, que tem de um lado os pesos, né? Divide o quadro, que tem de um lado, tem do outro, os pesos iguais, tá? A Djaneira ainda pode ser considerado naif, mas ela deu um passo além daquilo que foi esperado. A mesma coisa aqui, ó, do Heitor dos Prazeres, que é um carioca. Além de pintor, foi um sambista que marcou a história da música com seu estilo único por meio de uma pintura da arte naif. A cultura popular do Rio foi expressa com alegria, inspiração, uma cena de dança e música. Você vê que aqui, ó, ele tem um certo movimento, tá? Então ele já tem um borogodó a mais. Aqui, ó, na Djaneira, é muito estático, tá vendo? Apesar de ter esses carinha aqui com tambor, que parece que estão batendo mesmo, tá? Em comparação com o Heitor dos Prazeres, esses caras aqui estão tocando mesmo, essas mulheres estão dançando, tá? Tem uma preocupação melhor com o que está sendo retratado. Esses bonequinhos aqui de terracota são bem básicos no que se julga ser naif, tá certo? Então vou deixar este aqui, ó, e por último, ou quase último, não, eu quero este aqui, ó. Quero este aqui, ó, e vou tirar este aqui daqui, ó. Vem pra cá. Tá? São 10 artistas. Esse cara é um grafiteiro, tá? E ele é um artista plástico, porque hoje em dia, graças a Deus, o grafiteiro já é considerado como artista plástico. Olha o que ele faz. Então, olha as marcas de tempo desta pessoa aqui, os olhos, o brilho, o pelo corpo, o cabelo, o fundo, a textura da rosquinha, tá certo? Esse aqui é quem? Não sei, passou. É o Mazola Marknow, desculpa a pronúncia, tá? Aqui também outro tipo de grafite, acho que aqui é técnica mista, e é de quem? E é o Tesva, tá? Aí você vai dizer, minha irmãzinha de 6 anos faz isso. Fala, não, tá? Isso aqui é elaborado, isso aqui é pensado. Vamos ver a definição para você ver a diferença? Artista plástico é o profissional que revela seu sentimento. Tem aquela coisa do sentimento. O sentimento dele tem que ser transmitido na obra. Se você captou o sentimento ou não dele, isso não é importante. O importante é que ele expresse o que ele está sentindo. Sentimento artístico através de diversos materiais e formas de expressão. Um artista plástico se dedica a expressar ideias e sentimentos usando formas e cores.
Está sobre a responsabilidade de um artista plástico pesquisar materiais e técnicas, fazer estudos a lápis que servem de base para a pintura, preparar suporte e tinta, fazer a pintura e o acabamento, experimentar novos materiais, desenhar e projetar a peça, confeccionar o protótipo em dimensão reduzida, executar e dar acabamento, corte e solda de metal, modelagem, fundição, pesquisar matéria-prima, fazer teste para determinar o comportamento da argila e do pigmento, vernizes e tintas submetidos a alta temperatura, preparar a argila, confeccionar a peça, queimar e esmaltar, exercendo também a função de divulgar a venda da própria arte, para que o profissional tenha um bom desempenho como artista plástico. Além de graduação, é essencial que possua criatividade, determinação, disciplina, habilidade manual e iniciativa. Então, o cara aqui, ó, do Naif, cadê o caderno do Naif? Ele foi lá e achou, vou fazer umas margaridas. E fez as margaridas. Vai ficar legal o fundo vermelho. Beleza, foi lá e fez. Esse cara aqui, que você também disse que a sua irmãzinha de 6 anos também faz, não. Ele pensou em tudo isso aqui, ó. Tá? Ele pensou no tamanho, ele fez menor, ele fez testes de cor, ele pensou no enquadramento, nas texturas, tá? Ele pode ter feito de qualquer jeito, pode, mas tá expondo essa parte, essas obras em específica, é porque outras foram desperdiçadas, tá? Não funcionaram. Não, isso aqui não está retratando o que eu quero, não está dando a ideia que eu quero. Não é o sentimento que eu estava desejando expressar. Então tem toda um pensamento, uma pesquisa, uma elaboração, testes e testes e testes, até chegar isso aí para ser exposto para alguém, tá? Mesma coisa aqui na Marina San Martins, que sumiu. A Marina San Martins, estavam por lá, não, abriu. Olha que lindo essas 3 mulheres. Olha a textura. Isso aqui é papel higiênico, né? Não, pensa aí. Até pode ser, vai saber, né? Parece que o fundo parece papelão, tá? Mas para ela chegar a isso aqui, tá? Foi pensado muitas vezes até esse produto final. Mesma coisa aqui, ó, do Negrito. Adorei isso aqui, ó. Olha como ele mescla fundo e o personagem ao mesmo tempo. Olha como ele faz aqui, ó. Ele dá uma valorização para os olhos. Por que ele deu uma valorização para esses olhos se todo o resto não está tão bem executado como os olhos? Tem um porquê, tem um motivo, tá certo? Aqui já é uma fotografia modificada ou num ângulo diferente, tá? A fotografia também é arte. Então, o fotógrafo, o gravador, o artista plástico, o escultor, que fez uma universidade, que teve uma formação artística, ele é diferente do artista naif por causa do produto final dele, tá? Existe uma grande diferença entre isto e isso aqui. E mesmo que você não saiba qual é, tá? Só de olhar, deixa eu tentar, só de eu fechei, enfim, só de comparar um com o outro, é claro que você viu. Você não precisa nem frequentar 4 anos numa universidade para ver que existe uma diferença entre um e do outro, tá? Se você gostou da arte naif, aquela lá das florzinhas amarelas com fundo vermelho, muito mais do que a arte do grafiteiro, não tem problema. O barato da arte, que a titia acha mesmo, é que não existe uma resposta correta. Você gostou do cara que faz naif, beleza. Não gostou do grafiteiro, não gosto do grafiteiro, é muita cor, muita confusão, é muita movimento, muita emoção. Essa é a emoção dele. Ele é agitado daquele jeito, tá? E já o cara do naif tá lá, calmo, tranquilo, com fundo vermelho. Nem tão tranquilo assim. O fundo tá vermelho, as margaridas, as flores
A amarela não está tão calma assim, são cores quentes. A gente já falou de cores quentes. Vamos, passa o bonde. Tá? Segue o bonde. E por último, vamos falar sobre profissionais também de arte. Curador. Pessoa responsável pela organização e manutenção das obras de arte em museu, galerias, curador de arte. Tá? Se você só colocar curador no Google, por exemplo, você vai achar alguma coisa possivelmente ligada à justiça. Você tem que colocar curador de arte, que é diferente do curador lá da justiça. E o marchand, que é a pessoa que negocia a obra de arte. O curador conseguiu alguma coisa aqui, o marchand também até conseguiu alguma coisa, tá? Tá aqui a obra de arte, tá? Depois eu coloco elas aqui de volta. Vou roubar ela aqui, tomara que o artista nunca saiba que eu fiz isso, que é uma coisa muito feia. Não posso roubar, tá? Para poder colocar nesse vídeo aqui. Fechei tudo, ferrei com a minha vida. Não, volta, Sandra, tá? Então aqui embaixo tem um brasileiro chamando, tá aqui, ó. Rafael Fonseca, ele é curador, ele organiza as exposições de arte, tá certo? O marchand, ele negocia. Quando eu fui procurar marchand, tá? Eu encontrei um texto enorme que meio que metia pau no marchand, dizendo que era uma pessoa totalmente desnecessária, tá? Mas que isso era uma coisa errônea, que o marchand não é um vilão e tal. Então eu só falei assim muito de qualquer forma o que é o marchand. Ele que negocia entre o artista e a pessoa que quer comprar a obra de arte. Ele negocia um preço, tá certo? Então aqui o Rafael Fonseca, ele é curador, ele organiza as exposições. Doutorado em História e Crítica da Arte pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele também é crítico. É mestre em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Parte do corpo editorial das revistas Arte Nexus, Desartes e Performatums. Pronúncia maravilhosa, professora maravilhosa, linda. Rafael também é curador de exposições de arte contemporânea e de mostras de cinema. Venceu o prêmio Marco Antônio Vilaça para as artes plásticas na categoria curador. Tá? Então vamos ouvir um pouquinho a fala dele. Meu nome é Rafael Fonseca, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu trabalho com crítica de arte, história da arte e curadoria. Fiz uma graduação em História da Arte e quando eu comecei a dar aula no Colégio Pedro II, eu comecei a me reaproximar, digamos assim, da arte contemporânea. Então convidei 2 artistas e eles pensaram uma exposição que dialogasse de certo modo com subúrbio carioca e com realengo. Então dessa experiência lá e dessa ideia também de uma certa formação do olhar dos alunos que nasceu a vontade de fazer outras curadorias. Ele que fiz uma exposição determina em 2012 na Rússia, que era parte de uma Bienal que chamava Segunda Bienal Industrial dos Montes Urais. Daí, dentre as coletivas, eu destacaria o Deslize Surf Skate, que foi no Museu de Arte do Rio. A primeira Bienal do Barro, que foi em Caruaru, em Pernambuco. Possibilidade de fazer curadoria a partir de coisas que me parecem muito simples, né? O Prêmio Marco Antônio Vilaça... Enfim, ele que determina como aquela exposição de determinado artista ou de vários artistas ou de uma ideia de arte, tá? Vai ser apresentada para o público. Então, ele que organiza isso, tá certo? Então, a gente chega aqui ao final do PDF, que eu vou deixar para vocês na plataforma, tá? Espero que tenha ajudado de alguma
forma. É difícil dar aula assim à distância, mas espero que tenha dado alguma luz para você. Se você entendeu, beleza. Se você gostou, beleza, 2 vezes. Se você não entendeu e não gostou, explica aqui embaixo pra titia o que foi, onde eu errei em tudo. Seja fofa, eu já tive uma mãe, tá morta, mas eu já tive uma mãe. Seja fofo com titia, tá? Dá dislike e explica o porquê do dislike. Não gostei por causa disso. Quem sabe a gente juntos podemos melhorar, tá? Beijinhos, até qualquer hora. Fui, mas titia volta.